A gente não pegou livros, né? Depois a gente pega. Compus uma música aqui, Chico. Eu percebi. Não sei, tipo, era alguma coisa assim, como é que é? Não sei, alguma letra. Alguma letra que combina com essa, tipo, uma coisa assim. Você resolveu naufragar, não sei. Tava pensando em alguma coisa com expectativas foram criar. Precisa esticar um pouco o Calma aí, eu vou fazer o expectativa. Você faz expectativa. Ringo, faz um tique. Só isso, tá? Não mexe mais. Calma aí, mas, Chico, a gente precisa, assim... Ou a gente pode tocar essa música 20 vezes mal, ou a gente se concentra, todo mundo aprende as cifras. Tá? E aí a gente vai. Alguma coisa assim, sabe? Tipo... Eu tava pensando em outra também. Mas essa eu vou guardar pro meu disco, porque essa banda vai acabar mesmo. Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o J. Lennon, ao meu lado o Chico McCartney. Entende? Foda, que tipo, eu não queria ser o John Lennon, né? Porque ninguém quer ser o John Lennon. E eu não sou o Paul McCartney, cara. Não, o Chico Harrison. O Chico Harrison. Eu acho que pode até ser. Eu sou o J. Star, pra falar a verdade. Agitaria mais pra George Harrison e Ringo. Só que eu acho que a gente seria um pouco mais brother, assim, né? Acho que sim. Os caras iam começar a discutir e fazer assim. Qualquer coisa, tipo, foda esses cabras aí. Acho que sim, Puta cara chata esses dois, hein? É que o George e o Ringo, eles... Vamos levar em consideração que tinha um monte de câmera, né? Então os caras também não se soltaram 100%, né? Ali. Então também tem isso. Faltou aprender com os brasileiros no Big Brother, né? Mais ou menos O Big isso. Brother tá aí. Reza a lenda que o Big Brother nasceu a partir desse documento. Não, tô brincando. Fake news. Eu sei que a quantidade de memes possíveis desse documentário é bem grande, cara. Eu já vi alguns, né? Memes. É assim, não. Tem assim, terça-feira eu já tô assim, daí é o Ringo vai falar. Caralho, esses caras não param. Eu gosto muito quando a banda acaba, né? Banda acaba, o George sai. Aí o Ringo chega no horário. Ei. Sempre no horário. Sempre no horário. Conversando. E assim, ninguém chegou, o Ringo já tá dormindo. Aquela cadeira de pano, ruim pra cara. Ele já tá lá assim, né? Só tá esperando acabar, né? Aí ele só tá tipo, quando é que vocês vão terminar essa merda? Ele tá lá assim, né? Daí chega o Paul todo tenso, e mão no cabelo, e coça bigode. Reuniões, aonde ele vai tem reunião, né? E todo mundo fica em volta dele ali. Aí o John Lennon não vem. Deve estar lá o Ringo assim. O John Lennon naquele mundo particular dele lá. Mas é uma passividade até demais do Ringo também, né? Vamos, porra, eu não ia aguentar. Claro. O Ringo tinha que ter aulas com o Lars Ulrich de como ser um baterista. Aí não ia ter Beatles de jeito algum, né, cara? Porque assim, Mas falando em aula, eu vi que aquele Masterclass, né, que estão fazendo várias aulas, enfim, coisa e tal. O Ringo tá dando aula de bateria agora lá. É, porque agora ele tem um estilo característico dele, vai. Ele tem, enfim. Tem um. E assim, o Ringo, se ele toca bem ou não toca bem, foda-se. Pouco importa. Ele é um dos Beatles, entendeu? Ele tava lá, entende? Ele tava lá. Exatamente. Enfim, não tem o que dizer. Mas enfim, os caras, vamos falar desse documentário e a gente vai fazer um podcast igual documentário, mesmo sem ordem, entendeu? Espero que não durando 8 horas. Com nada acontecendo. Tem um naufrágio. No naufrágio da semana a gente vai trazer aqui uma disputa de naufrágios, que você escolhe a versão, que é mais ou menos assim, né? Mas também tem que contar um naufrágio, que é escolher o documentário dos Beatles antes de ver qual que é a extensão dos episódios. Puta e daí eu tenho que ficar até as 3 da manhã de ontem assistindo. Pra ver tudo? Tá legal. Eu passei a segunda-feira, eu tava cansado, fiquei a segunda-feira inteira vendo aquilo. Nossa, é bem legal, mas puta que pariu. Porra, na paulada, Porra. assim. Mas enfim, vamos pros avisos paroquiais. Avisos paroquiais. O primeiro aviso é que a gente tem 12 dias pra gravar um disco. Pior que nós não estamos muito distante disso mesmo, porque tem coisa pra gravar nesses 12 dias. Não. Avisos paroquiais, meus caros. Vocês já viram ali que a gente fez o grande lançamento da Conferência 2.0 e tudo mais. Tem várias novidades. E dezembro, tá? Começa o mês de dezembro. Uma das nossas grandes novidades é o Clube do Cinema Senhor dos Anéis. Que tem tudo a ver com Beatles, já que eles queriam fazer um... Overdose, né? Do Peter Jackson. Esse mês. Não, e tem tudo a ver com Beatles por causa do Peter Jackson e também porque eles chegaram a querer gravar um filme
em que os 4 eram o Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel, né? E o pior é que tem matéria dizendo assim, por que os Beatles não conseguiram gravar o filme do Senhor dos Anéis? Precisa explicar. Não precisa, né? Até porque, ainda bem que não, né? Porque com a qualidade técnica do cinema pra fazer essas coisas meio fantásticas, que só depois do século XXI que dá pra fazer... E com o ia ficar engajamento dos 4 ali, pelo amor de Deus. Teria que ser um negócio meio Monty Python, né? Igual o Monty Python lá no O Cálice Sagrado, que os caras andam de cavalo sem cavalo. Correndo. Ia ser muito ruim. É Muito ruim. Você não tem a tecnologia, você vai ter que... Graças a Deus, não. Mas enfim, em dezembro, então, na confraria nós teremos, então, a ampliação aí do Espaço Tolkien. No Espaço Tolkien já tem o Clube do Livro, O Hobbit, que eu falo sobre maturidade. Já tem a análise da trilogia do Hobbit, dos filmes, em que o Chico fala sobre vocação. Se não me engano, é chamado da vocação na aula. E a gente vai fazer, então, o Clube do Aventura Cinema. Da vocação, coisa assim. Acho que é Aventura. A gente vai fazer o Clube do Cinema do Senhor dos Anéis. E também, em dezembro, vai sair o Estúdio de Casa. Não vai sair o Estúdio de Casa Santo Agostinho? O Estúdio de Casa Santo Agostinho tá igual o show, o documentário dos Beatles no filme ali, que eles atrasam uma semana, daí cancelam no fim das contas. Eu não vou cancelar, mas vai atrasar mais uma semana. Por causa de assistir, entendeu? 8 horas pra assistir, tirou a minha preparação. Não, e também assim, né? Esse documentário tá tipo Let It Be. A gente vai produzindo, mas daí alguma coisa acontece, daí você lança depois, mas vai chegar. Vai atrasar, mas vai em dezembro aí. Santo Agostinho também é tipo, né? O Estúdio de Casa Santo Agostinho é tipo a conversão de Santo Agostinho, né? Vai, volta, não sei, tô indecisa, enfim. Faz parte do pacote. Mas em dezembro nós temos... É mais difícil do que parece fazer. Essas novidades. Outras novidades você pode ver no nosso aí uma coisa boa, porque tem um site novo, né? Se você perceber, você não vai achar os Tolkien, né? Ainda não tem o Espaço Tolkien, porque como a gente tem mais de 800 conteúdos, a gente tá aos poucos colocando os conteúdos no site, linkando para dentro da plataforma onde você assiste as aulas, que é do Hotmart. Nós estamos arrumando para você se achar e aí você é direcionado para a aula para assistir lá no Hotmart. Então, esses conteúdos do Tolkien ainda não estão disponíveis ali nesse site, mas estão dentro da assinatura. Então, se você entra lá no site, você bota lá Tolkien, Senhor dos Anéis, Hobbit, vai aparecer para você assistir as aulas. Então, você não tem na nossa vitrine, não está aparecendo ainda, mas lá para dentro já tá tudo presente. Então tem, o conteúdo tem, mas não tá na vitrine. E a gente tá organizando a vitrine, que era o nosso segundo aviso, é um site novo. Então entra lá, Servir. Ficou mais fácil de você indicar pros amigos, ficou mais fácil de você se orientar. Já falei isso no podcast passado, vou repetir aqui. Eu estou felicíssimo que agora, quando eu atendo pacientes, coisa e tal, eu posso indicar, assiste tal roteiro. E facilita, tem muito, até queria mandar um abraço aí pros marujos, na academia de marujo, que são os que eu supervisiono. Os Marujota também, que é o primeiro grupo. Queria mandar um abraço para todo mundo, porque muitos já estão falando. Estou estudando os roteiros, vendo como eles funcionam, coisa e tal, para poder indicar também. Né? O que você está procurando, Chico? Não, aqui tem um microfone? Não, tinha um negócio brilhando. Eu queria saber se era reflexo de alguma coisa, mas tá tudo ok lá, tudo ok aqui. E era só um negocinho branco que tava me incomodando. Isso aqui. Tá tudo bem. Eu tô no modo Paul McCartney, sem sentido. Ou então, tipo George Harrison, que pede uma gravata. Ele pede um sapato. E deu John Lennon, eu quero uma dessa, roxa e tudo mais. Eu falei, vocês estão nos anos 70. Não... Para gozar merda. Só vai. Mas enfim, tem o nosso site, então acesse aí osnáufragos.com.br. Ficou muito mais fácil você entender, você assinar. O projeto, tá tudo lá. E qualquer dúvida, pergunta isso nos canais. E eu acho que é isso, né, de aviso paroquial. Não temos mais aviso, né? É fim de ano. Que se lasque. Enfim, é isso. Vamos então direto para os nossos naufrágios da semana. O primeiro naufrágio da semana foi exatamente isso, assim. Saiu, eu e o Chico, a gente teve um casamento da Vera e do Juliano. Um abraço, afilhados. Nossos afilhados. Muito felizes. Padres. E saiu, assim, né? Saiu o anúncio que ia ter, vai ter o documentário do Beatles, né? E assim, não precisa dizer, né? A gente não comunga de nenhuma ideia de Flávio Morgenstern a respeito da teoria de que qualquer banda pode ser melhor que Beatles. É só você ver o documentário. Não comunga, a gente acredita que sim, né? Os 4 garotos de Liverpool têm, né, muito a dizer ainda. E saiu o documentário, então na hora ele falou, cara, semana que vem o podcast é disso. E mesmo sem ver, a gente já sabia que o documentário seria foda, né? Meu amigo, se eu já fui aquele cara que ficava assistindo... Eu sou aquele cara que às vezes entra no YouTube, começa a assistir o que tinha alguns cortes muito pequenos dessas gravações, né? Quando sai disco comemorativo dos Beatles no Spotify, eu vou lá e ouço, take 1, take 7, tem isso, né? No Spotify tem os comemorativos do Sgt. Peppers, então você ouve toda
Toda essa evolução que aparece no Get Back. E aí o primeiro naufrágio foi que a gente aceitou. Daí quando a gente foi ver o primeiro episódio, tinha 2h30. A gente falou, puta que eu pariu. Daí eu pensei, acho que os outros ele vai pegar mais leve, né? Mas não faz sentido você ter um de 2h30 e outros de 45, né? Mas é muito impressionante, porque quem já teve banda, e você que já teve produção, sabe bem como é que essa... Você entra num túnel, né? Pra fazer aquela produção e fica aquilo all over, repetindo. Vou contar a minha... Isso é foda, mas quem é bitomaníaco vai adorar, mas quem nunca tá indo de curioso, olha, é você ter uma experiência imaginativa, criativa, pra você ver que como o troço é uma pira que você não sabe muito bem como é que as coisas vão... Depois que você tem noção da dimensão. Na hora você não tá sabendo. O Get Back tá saindo de um jeito ali que, assim, se for um fracasso completo ou se vai ser o Get Back como foi, não tem como saber naquela hora. Não tem como saber, cara. Isso não é sabe muito o que vai louco. acontecer. Muito louco. Mas enfim, aqui estamos falando do naufrágio. Vamos comentar essas coisas que... Depois. Quer comentar? Mas enfim. É que a gente achou notícias que então, tem a ver. É esse naufrágio. E daí a gente achou algumas notícias, porque enfim, né? Sai o Get Back, aí todo Alguém mundo tem que ser cancelado. Alguém tem que ser Alguém cancelado. tem que ser cancelado nesse negócio. E a gente encontrou duas matérias. De quem é a culpa? É do né? mordomo. Quem matou os Beatles? Yoko Ono no estúdio. O que acontece, então, é que saiu algumas matérias, né? E daí a gente foi procurar aqui algumas matérias, algum naufrágio. Todo mundo fica clamando o documentário, enfim, principalmente falando dessa coisa de reparação histórica. Até o Paul McCartney tá aliviado, tá todo mundo feliz. Só que acontece o que... Assim como essas motos, filhas da puta, tem alguém que permanece na berlinda, entendeu? E não sei se o Get Back ajudou ou não, né? O documentário. Que é a icônica. Eu acho que ajuda por um lado, porque não dá pra culpar, mas por outro você... Que bosta, hein? Tipo, é pior do que Puta que pariu, hein? Enfim. Então, assim, vamos pra essa figura Yoko-ônica, tá? A gente encontrou duas matérias, a gente não vai comentar porque a gente não quer ser cancelado. Tá? Eu até posso comentar como a Yoko Ono participa... Porque é... Não, eu vou fazer Yoko. Eu vou ser Yoko Ono. Cara, só grita. Eu fico imaginando, né? Ser vizinho do John Lennon com a Yoko Ono naquelas noites que eles não param de usar droga, essa mulher berrando. Não deve ser legal. Mas a primeira matéria, vamos lá. Get Back. Yoko Ono não destruiu os Beatles. Ela é vítima do machismo. Eu vou ler aqui eu vou ler aqui a primeira... O primeiro parágrafo você vai pensar, vai pensando. Já gostou do título? Você acha que é verdade? Vamos lá. Os Beatles acabaram em 70, e desde então, há mais de 50 anos, um mito se espalhou como uma certeza. Yoko Ono, então a esposa de John Lennon, seria responsável pelo fim da banda. Sim, a simples ideia já é absurda. Como uma mulher poderia ser responsável pelo fim de uma banda da qual ela não participava? Não participava? Hã? Enfim, vamos seguir. Impossível, mas essa fake news foi criada e repetida 1000 vezes, como se tratasse de uma verdade absoluta. E você lê a matéria para você avaliar. E aí saiu uma outra matéria, tá? Vamos lá. Yoko Ono incomoda no documentário dos Beatles, mas a culpa é de John Lennon. Eu achei muito mais interessante. Eu vou ler um parágrafo aqui no meio da história. E essa é uma reportagem escrita por uma mulher, tá? Por uma mulher, tá? Tá aqui, ó, no site do UOL. E o outro também saiu no UOL. São duas mulheres tudo aí. No UOL, tá? Entendeu? Então, vocês estão... O link tá aí embaixo, enfim. E daí essa assim, ó. Uma Yoko incomoda muita gente. Mulher de John Lennon, Yoko aparece nas 3 partes do documentário. Mais que isso, ela é onipresente e são raríssimas as cenas em que os 4 estão enquadrados sozinhos. Há sempre a sombra de sua vasta cabeleira fazendo algo a menos de 1 metro da banda. E é verdade, quem assistiu... Há sempre a sombra de sua vasta cabeleira fazendo algo a menos de 1 metro da banda. Gente, ler essa frase pra um curitibano é um negócio tipo... Dá um... sai daqui! Eu tirei uma pergunta pra moça pra escrever. Fazendo algo. O que ela tava fazendo? Porque na maior parte das imagens, ela não participa. Observa, escreve, lê jornal, come algo, admira o marido. E incomoda. E ela faz isso também. A hora que eles resolvem fazer uma jam com ela. Vemos a primeira hora do documentário surpresas. Ela não vai sair dali? São dias e dias parada, fazendo nada, enquanto seu marido e colegas trabalham. Não é enfadonho? Então fica essa questão, gente. Hoje a boia, então,
Assim como essa teoria de Paul McCartney morreu, os Beatles são melhores do que o Iron Maiden, essa teoria já caiu por terra. Obviamente que são. A culpa foi da Yoko, não foi? Ela é vítima do machismo? Ou a culpa é do John Lennon? Realmente a Yoko me encheu o saco? Enfim, essa boia vocês vão decidir, tá? Porque assim como esse documentário, você fica com algumas perguntas no ar. Tipo, lembra o Você Decide, que é um programa da Globo que Nossa. mostrava o crime? Você decide. Eu baixei esse videozinho e eu uso na caixinha das respostas, às vezes, tipo... Você A decide. pessoa fala, devo ligar pro ex, sim ou não? Você decide. Melhor saída. E o cara começa falando, que é o Pedro Bial, magro, não é o Pedro Bial? Eu acho que o Pedro Bial apresentou uns. Bem magro, falando Nos 90. algumas Ele histórias são complexas. entrevistou o Olavo de Carvalho naquele São período. O Pedro Bial é gente boa, cara. Ele abre umas coisas pros malucos da O Pedro época. Bial é uma figura interessante. Eu acho entende? interessante. Mas enfim, o naufrágio da semana é isso. Yoko Ono. Eu acho que, na verdade, eu queria dar uma boia. Que é a boia pro John Lennon. Eu queria dar uma boia pro John Lennon, porque... Porra, amigo, tanta possibilidade. Tanto peixe no mar. Isso... Mas daí eu tenho vontade de bater, cara. Eu não tenho vontade da boia. Fazer igual ele canta no Getting Better All The Time. Você não vai bater na minha mulher. Não, se fosse pra dar uma boia ali, eu daria pro Ringo, cara. Porque eu acho que ele teria alguma coisa pra ficar fazendo enquanto ele espera, né? Tipo, fica ali brincando com a boia. Eu acho que eu daria pro Ringo, Eu cara. acho engraçado o Ringo, assim, que quando alguma coisa acontece que não é ensaio, ele se anima, né? Aliás, minto, cara. Se tem alguém que merece boia ali, é o Peter Sellers. Porque é o momento mais constrangedor que o cara fica 30 segundos com ele e vai embora porque eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Peter Sellers merece uma boia. Peter Sellers, Uma cara. participação especial ali. Aquilo ali é verdade. Triste. Eu que também queria mandar também uma boia aí pro Mal, né? Ele ficou tão feliz quando ele tava tocando o Hammer do Maxwell Silverhammer. É verdade que tem. Ele tem, caralho, né? Tem. Não, e o Billy Preston, né? Que é o guitarrista ali, o tecladista, que eu falei, puta, o cara chega, muda o ambiente inteiro, guri feliz Cara, na loja de feliz pra brinquedo, caralho, cara. cara. Aquilo é muito legal. Sensacional. Fui até escutar os discos dele, porque gostei do cara. Do Piá? Eu gostei do cara. Não, mas é muito... E eu acho que ele também grava o Abbey Road, né? Depois, né? Ah, é? Tem bastante Ele entra tempo. também? Tem bastante teclado no Abbey Road, né? Principalmente, tipo... Ele vira um quinto Beatle ali. Ele é um quinto Beatle mesmo. Mas enfim, Yoko Ono, vítima do machismo? Ou, enfim... Vítima do John Lennon? Vítima do John Lennon? Vítima de si mesmo? Vítima do seu cabelo? São questionamentos. Leiam as duas matérias e daí vocês chegam à conclusão. Escreve aí nos comentários. Eu não sei por que eles gritam, cara. Por que aquilo? É o rock psicodélico, Não, e né, o pior é que daí, eu acho que por causa do documentário, eles ficam colocando Freak Jam, né? Sim. Você viu? Eles ficam, tipo, como se fossem músicas. Não, é só pra, né, eles... Só pra zoeira. Só pra ninguém copiar aquilo ali, dizer que foi ele que fizeram e querer direitos autorais dos Beatles, né? Daí tem lá, tipo, tem essa música aí que é com o Yoko Ono, mas... Cantando. Puta que eu pariu, né, meus amigos? Graças Mas a é Deus isso. pelos 2.0 nesses momentos. A menos de 1 metro de você. A mulher tá ali fazendo nada, né? Complicado. Durante 8 horas e meia de um documentário, cujas gravações originais são de 30 horas. Meu amigo, presuma naufrágio. Vamos get back pro assunto e vamos pro que interessa, que é o podcast. Vamos lá, então. Two of us really know. Uma coisa que você fica, né? Você escuta o documentário, não tem como você ficar cantando, né? Mas você pega uma canseira de Let It Be, a música Let It Be, né? Eu peguei Ela é isso. cansativa, né? John Lennon tem razão. É a música menos Beatles dos Beatles, se for pensar bem. É porque... Ela é chata. É que A música também o chata. John Lennon não ajudava, né? Botaram ele no baixo, aí ele já fica aquele... Eu perdi uma nota no baixo. Falei, porra, John Lennon. Let It Be, caralho. Então, com as 4 notas, a música toda, você vai perder uma nota no baixo, cara. Não que o baixo seja tão menosprezado, mas é só tum, né? Mas tem algumas questões aí no Let It Be, não tem nenhuma complexidade no Let It Be, não tem Sim, nada, tem. né? E eles ficam tocando com aquele baixo guitarra, que é um baixo de 6 cordas, um negócio, um instrumento diferenciado. Primeira coisa de Let It Be, né? De Let It Be, de Get Back, do documentário. Primeira coisa, gente, né? Como eu já disse, arruma uma mesinha, só bota uma mesinha pra apoiar as coisas, né? Botar o chá com Botar o chá com bolacha. Pega um negócio de partitura pra todo mundo, uma pranchetinha pra todo mundo anotar, entende? As letras, tipo, que negócio ficando na mão.
Tem cinzeiro. Distribuam cinzeiro. Tudo meio improvisado, né? É tudo meio improvisado, né? Eu acho, mas assim, eu acho impressionante quando eles estão ali, assim, tipo, vamos lá, né? Eles estão tocando lá a versão, daí aparece lá, essa foi pro disco do Larry B. Eu falo, puta que eu pariu, cara. Esse take foi para... Esse take foi. Eu vi, caralho, bicho. Foi esse. Caralho. Quando aparecem, inclusive em cima do telhado, que eles estão tocando lá a Got a Feeling. Foi esse take, foi... Caralho, esse? Quem é Beatlemaníaco, não precisa ser Beatlemaníaco, mas quem gosta dos Beatles, é um negócio muito emocionante, cara. É emocionante pra caralho, cara. Caralho, cara, assim que foi feita essa música, que é icônica, tem trocentas icônicas ali. Falei, porra, sensação, foi desse jeito. Parece que, porque se tem uma coisa que o Peter Jackson fez com uma maestria impressionante, é fazer você imergir naqueles ensaios. Parece que você tá compondo junto com eles, entendeu? A diferença nossa pro Ringo é muito pequena. Muito pequena, pelo menos do que é mostrado, porque o Ringo quase não participa da criação das coisas. Quando tem que criar a bateria, é o próprio Paul McCartney que orienta o Ringo no que ele tem que fazer, né? Nas outras, vai no esqueminha dele. E não tô diminuindo o Ringo com relação a isso, porque a dinâmica da banda era aquela, não tem muito o que fazer. Mas é muito imersivo. Então, se você é muito bitomaníaco, a coisa é assim, tipo, parece que os caras voltaram. É realmente muito bom. E o que eu acho interessante do documentário, assim, né? É que como são muitas horas, você vai se acostumando em ver aquilo. Sim. Pior que se fosse um documentário de 1h30, todas as cenas seriam muito... Parece que você tá indo pro estúdio todo dia. Não, parece que você tá indo pro estúdio todo dia. E eu acho que o Peter Jackson conseguiu mostrar essa coisa também do tédio, da tensão, da repetição. Né, com um pouco glamuroso, né? Do tipo... Como enfadonho. Sabe? Quando... Pô, daí eles vão tocar Two of Us, daí o John Lennon começa a fazer vozinha, daí o Paul entra na pira do John Lennon. Aí todo mundo, tipo, foda-se. Daí eles meio que cansam. O John Lennon, na hora, tá com a voz gasta, tanto que tocou a mesma... Porque o Don Larry Bindell, ele dá uns gritos legais, né? Sabe o que eu lembrei? Quando vocês gravaram, a Gentileza gravou o último disco que vocês fizeram live, lembra? Vocês faziam um videozinho da produção, eu assisti alguns, eu falei, meu Deus... Eu só olhava aquilo. E eu só vi o produtor... Outra vez. Eu falei, caralho. Não, e assim, uma coisa que as pessoas não acho que não tem muita noção, assim. Não tem noção. Pelo menos assim, falando um pouco da minha experiência. Eu gravei o segundo disco da Gentileza lá, enfim, procurem no YouTube, tá lá. Com uma produção profissa, assim. Eram 2 produtores, já tinham produzido o Cell, Lenine, já tinham produzido umas coisas assim. Então, os caras bem foda, assim. Então, os 2 vieram pra cá. Só que o que aconteceu? Antes de a gente fazer qualquer coisa e entrar em estúdio, né, teve aquele processo criativo que aparece ali, que era o quê? 3 meses antes, todo mundo puxa todas as ideias, puxa todas as músicas e é igual aquilo ali. Que vai criando. Pô, quando eu vi ali os Beatles fazendo assim, não, é sol, agora é mi, agora é dó, agora é isso. Então, hoje em dia, evidentemente, você grava, manda pro cara, enfim, dá pra fazer essas coisas. A gente fez da Taylor Swift, que ela fez um disco todo à distância com os carinhas. Mas no final das contas, vai ter que chegar uma hora que você vai ter que tocar e mostrar. É tipo o George Harrison tocando I'm Mine. Compus essa música ontem. Todo mundo fica em volta do cara, o cara toca e a galera fala, legal, bacana, pô, dá pra... Enfim. Aí cada um dá o seu Aí depois disso a gente começou a ensaiar aqui em Curitiba e ensaiamos várias vezes as músicas. E sempre quando você vai gravar um disco, normalmente, você tem mais músicas do que vai entrar no disco. Então, quando você vai pegar algumas bandas mais antigas, eles gravavam... Você tem a sobra. Pelo menos, assim, umas 20 músicas para 12. Por isso que tem vários singles. Hoje em dia, acho que não tem tanto isso, assim. Ou melhor, se grava tudo, então... Mas a gente gravou aqui em Curitiba. Um dia a gente foi lá e gravou tudo ao vivo. E mandamos para os produtores de São Paulo. 2 semanas depois, a gente foi até São Paulo e ficamos igual parecido com eles ali. A gente ficou um dia inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas... com eles gravando com os produtores. Então a gente tocava, o produtor falava assim, né, Bruno, que era o baterista, não faz assim, faz assado. Sabe o que o Paul McCartney tá fazendo ali? Às vezes você chama um cara de fora. Como é que é isso daí? Esse solo aí não tá funcionando, Jota, faz outro solo. Aí a gente gravou aquilo. Aí, 1 mês depois, a gente ensaiou baseado naquelas indicações dele, e a gente chegou no estúdio, porque a gente tinha 1 semana para gravar um disco. Então a gente entrou no estúdio. Uma coisa que eles fizeram, pelo menos foi a nossa experiência, eles tinham essa coisa de querer a coisa mais orgânica. Eles falavam assim, a gente não quer Frankenstein. O que é Frankenstein? O Frankenstein normalmente é o quê? Entra o baterista, grava a bateria. Entra o baixista, grava o baixo. Faixa individual. Faixa individual. Eles queriam que pelo menos a base
fosse ao vivo. Que é o que o Paul McCartney queria, que eles queriam ali gravar sem os overdubs, que era a coisa ao vivo. Exatamente. Então, pra você que não entende muito de música, quando eles falavam assim que eles queriam gravar ao vivo, qual que é a dificuldade? É igual o Chico falou, perdi uma nota aqui no meio do caminho, todo mundo vai ter que gravar de novo. Porque eu acho que o álbum branco foi feito todo individual, né? Cada um na sua sala. Eles tinham o álbum branco, que até antes, assim, meio que eles ensaiavam, eles combinavam, evidentemente, os arranjos, e aí cada um tinha que bater a sua meta diária. Gravava tudo. Cada um entrava um tal horário no estúdio, gravava lá os violões, ficava testando os violões, e o produtor lá, que era o George Martin, ele tinha que reunir. O cara que cria, né? Mas o que aconteceu? Daí a gente ficou uma semana no estúdio. E aí o que acontecia era, beleza, vamos tocar uma tal música lá, Chorume, tem uma música nossa assim. Então, pra começar. Daí tava lá, né? Tava lá o Heitor tocando guitarra base, a bateria e o baixo. Tinha uma ordem, tipo, grava primeiro guitarra, pra daí o baterista ter alguma coisa pra poder... Não, eles estavam gravando tudo junto. Grava tudo junto. Entra todo Nesse mundo. daí. Se fosse faixa individual, teria que ser alguém primeiro. Faixa individual, normalmente acontece o quê? Gravar guia. O que é a guia? O baterista entra e o baterista já tá gravando a bateria original, só que o resto da banda tá lá, sentado lá no sofá, gravando uma guia só para as pessoas irem guiando. Aí você grava primeiro a bateria, depois grava o baixo, daí grava os outros instrumentos, tipo guitarra básicos e tal, aí coloca o solo em cima e depois é tipo um karaokê, né? Do tipo, o cantor vai lá e ouve a gravação original e tem que cantar, né, em cima. Entendi. Mas o que aconteceu com a gente foi isso. Entra e vamos tocar Chorume. Toca uma, toca duas, toca três, toca quatro. Daí a gente terminava, a gente olhava o cara falava assim, de novo, estamos aquecendo. 7ª vez. De novo, vamos lá, ainda não. Aí eu nunca esqueço que o produtor falou assim... Por isso que usa droga, né? Por isso que usa droga, né? O produtor olhou e falou assim pro Diego, que era o baixista. Diego, o baixo tá um pouco atrasado. A intenção do baixo tem que ser um pouco mais adiantado, assim. Caralho. O Diego fez tipo... Não, beleza. Daí depois o Diego chegou pra mim e falou assim... Eu só continuo tocando. Eu não sei o que eu tô falando. Claro. Pra mim, que fazia mais guitarra solo, coisa e tal, eu fiquei um bom tempo meio parado, porque, enfim, eu gravava algumas coisas, mas até eles engrenarem ali, demorava pra chegar as partes que eu tinha que tocar. E uma das minhas alegrias foi que eu realmente fiz uma guitarra completamente diferente do Heitor, que era a base. Então eu só fazia barulhinhos, vamos dizer assim. Mas é aquela produção maçante, porque o pessoal fica com essa coisa assim, criatividade. Cara, vocês olham ali assim, o cara chega com uma ideia mais ou menos, com um refrão, eles não sabem direito o que fazer com aquilo. Você vê no documentário do Get Back o quanto de criatividade estava na cabeça do Paul McCartney, do John Lennon, quantas músicas já não estavam girando. Tem uma hora que ele toca Gold Slumbers, tem uma hora que ele toca ali o Carried Away, o Polytheme. The Long Winding Road é uma peça clássica. Porra, ali o cara já tinha na hora. Né? O Something aparece também, eles dando uma ensaiadinha em Something. Então, assim, você vê que tem algumas músicas passando ali. Tá tudo orbitando. Tá tudo orbitando na cabeça dos caras, né? Então, mas o que é legal do Get Back é isso, assim, é uma imersão na vida de estúdio. Se você, náufrago da vocação, começa falando com você, porque o resto de náufrago tem a roda. Náufrago da vocação. Você quer entender como funciona uma vocação, e quando a gente fala o chamado da vocação, coisa e tal, esse documentário é essencial você assistir. A parte do cotidiano, não? Do ideal, do sonho. E dessa coisa de... A coisa você penosa. Vê, principalmente Paul McCartney ali, da coisa do... Gente, a gente precisa de disciplina. E como é que você vai juntar as partes? E como é que você vai fazer? E você ali, tipo... Tem que ter muito mais gente do que parece, né? Pra fazer muito acontecer. mais, cara. Muito e aí acresce a isso, tipo, por exemplo, uma das razões que eles estarem ali é que eles tinham parado de fazer shows ao vivo, né? Muito pelo George Harrison. Bota a coisa de fazer 4, 5, 6 shows por semana, rodando o país. Daí depois para daí gravar disco em estúdio, que é essa coisa assim. É um troço muito mais cansativo e estafante do que parece. Então, a coisa do glamour do palco que você vê é a parte que é o creme de la creme dos caras, das pessoas. Mas a parte trabalhosa do ser músico e tudo mais é lidar com o tédio, cara, no final das contas. O documentário todo tem o tédio da criação, que também é óbvio que tem uma outra parte ali, que é os problemas ali de relacionamento, né? Que já estavam bem desgastados. Que acabam criando dentro do tédio uma tensão acima. Mas a imersão que se dá naquela vida de estúdio faz com que pareça que você tá ali como se fosse o mesmo da banda. Tanto que muda a tua experiência auditiva a hora que você vai escutar os discos. Vai escutar Let It Be depois desse, e daí o Abbey Road, né? Que tem algumas que é o... Ele saiu antes, mas ele é, na verdade, o último disco dos Beatles. Porra,
Você dá valor, entendeu? Não é que você só Não, música boa, você dá valor porque foi feito pra chegar ali. Você dá valor, e eu acho legal o documentário que quando chega no show no telhado, pelo menos eu tava assistindo, eu fiquei bem empolgado. Caralho, né? Agora os caras vão tocar. A gente vai ver o show inteiro, né? A gente vai ver o show inteiro. Mas quando começam a tocar, cara, você fala, puta, cara, eu não aguento mais essas músicas, cara. Você entende que os caras Tem uma coisa uma coisa de músico que é interessante, é que realmente, assim, vários músicos falam isso. Cara, depois que você grava o disco, você não quer fazer turnê daquele disco. Porque você ficou tanto... Cara, quantas vezes eles não tocaram Don't Let Me Down, que é aqueles mais trabalham ali em cima? Quantas vezes? Eles devem ter tocado pelo menos umas 250 vezes naqueles dias. Porque todo dia passava, todo dia acertava um detalhe São aqui. 8 horas que a gente viu de 30. É. De gravado. Imagina. Imagina, assim. E foi um mês inteiro, cara. Pô, o Don't Let Me Down aparece no dia 2. Né? Você fala, pô, é muito tempo, assim. Então você começa a perceber que... E ali, assim, essa coisa do você perseguir um I Got a Feeling, né? O I Got a Feeling é muito bom, né? Tipo, você começa a sentir do tipo, ainda não tá legal. Como é que você sabe que não tá legal a música? Você vê aquelas discussões lá do Don't Let Me Down, né? Que dá agonia, assim, tipo... É assim, galera! É assim que vocês gravaram! Já ficou bom, não perde mais tempo com essa merda. E aí você fica pensando, uma coisa também que é de vocação, assim, como é que... O que é engraçado, né? Como é que vocês souberam quando você estava gravando... Quando vocês estavam gravando esses discos, vocês sabiam que estavam fazendo história. O cara não sabe. Não sabe. Ele não tem tanta Ele só noção, tem assim. um sentimento, assim, de tipo... Essa discussão do Don't Let Me Down é muito boa, assim, cara, não é isso ainda. Não chegamos, sabe? E aí uma coisa que o Paul fala que também é interessante da vocação é que essa constância, essa disciplina, que ele fala, pô, quantas vezes a gente não estragou as nossas músicas e a gente tava num dia bom? Né? Ou seja... Essa coisa da insistência em cima. That's life. Tô cansado. E é uma coisa que, até mesmo na minha experiência como tocando, é uma coisa que era muito engraçada. A gente passava o dia inteiro tocando uma música ou duas, e no final, vamos ouvir. Daí você ouvia, você falava... Eu não aguento mais ouvir, né? Não, você fala, tá, mas, cara... Eu não consigo avaliar. Eu não tenho mais ouvido. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui gravar com uns amigos e a gente mexeu aqui, mexe o grave, aumenta o baixo, tá? E daí, tipo, vamos ouvir como é que ficou essa versão. Você fala, tá, bota a primeira versão, que deveria ser extremamente diferente. Você fala, cara, eu já não sei mais. A coisa te toma, né? E isso não serve só pra coisa de músico, não. Qualquer um. A produçãozinha que a gente fez lá pro evento lá em São Paulo, aqueles 5 dias lá em São Paulo, se tivesse uma câmera filmando, nem ia ser muito diferente. Isso é um troço meio tedioso, trabalho miserável, e a gente pensando assim, faltam 18 horas e o site não tá no ar. E a gente escutando a Adele pra preparar pro próximo podcast. E eu ruim. Eu doente ali naquele negócio. O Chico ruim. Aí o Joaquim canta parabéns pro Joaquim no negócio. E vamos continuar trabalhando aqui. Se pegar documentário de produção de qualquer eventozinho, que seja da tua empresa, da reunião, brainstorming, não sei o quê, você vai ter esse processo no qual, assim, o controle mesmo não se pode ter. O troço toma uma proporção, uma dimensão, que você tem que meio que ser, tipo, as tartarugas do Procurando Nemo, entendeu? Você vai aqui, cara, vai nesse flow aqui e vê o que acontece. Porque não tem muito como ter tanto controle. Para ter o controle, você precisa fazer aquilo, dar um tempo para respirar, tirar aquilo de você, daí você volta, aí você consegue ver. É difícil, cara. Não dá tempo para isso. Para ter o controle real, vai ter que perder um pouco da personalidade. Ah, sim. E a pessoa que tá realizando as coisas, ela vai ter que entrar num certo tipo de... Ela vai ter que... O que eu acho legal do Quebec é isso, assim. Eles não abrem certas concessões no sentido de... Esse é o movimento criativo que eles têm e é assim que a gente vai fazer. Sim. E, claro, se vai ficar bom ou não, todo mundo pagando, né? Igual... O cara fala, vocês não sabem quanto a gente tá gastando por dia aqui com esse tal. Não, ou quando chega o tecladista, a gente tirou ele facinho. EMI tem dinheiro pra caralho, vão se fuder. Mas assim... se a coisa começa a ter muito controle, você começa a perceber que perde a espontaneidade. Sim. Né? É uma coisa até mesmo igual o evento, né? Até mandar um abraço, Everton, tá? Que transmitiu, que é o nosso editor, grande Everton, Pimpolho. Grande Pimpolho, tá? A gente fez o karaokê, resolveu cantar Pimpolho, ficou com esse apelido agora. Mas a questão é que o Everton falou assim, cadê o roteiro do evento? Um dia antes do evento. A gente, cara, não tem muito roteiro. E aí a gente teve que sentar com o Everton e falou, Everton, a gente vai fazer a sequência, a gente fez um roteiro lá, conseguimos fazer um roteiro, mas vai ter coisas que a gente vai fazer umas inserções aqui e você fica esperto, entende? Ou seja, é aquela coisa, uma preocupação nossa foi,
fazer a coisa ser espontânea, mas ter um certo tipo de controle, que é mais ou menos o que a gente até faz aqui no podcast. Mas... Aí entra a disciplina do Paul McCartney e o jam session do brainstorm. Sem a Yoko. Sem a Yoko. E é sempre assim, começou o evento, não funcionou já a primeira coisa. Já teve que ir pro improviso. Foi pro saco o roteiro, entendeu? Eu sabia que ia acontecer aquilo, mas enfim... Temos que ter algum mínimo de noção das coisas todas. Naufragou. Já sei, mas então é legal de você ver. Se você quer eu acho muito bom o Get Back, mesmo que você não goste dos Beatles, assista, porque você vai ver ali o que é difícil você ter uma forma artística na qual você consiga ter uma noção temporal das coisas acontecendo. Qualquer forma artística, seja música, seja um livro, seja um filme, tem que cortar boa parte do dia das pessoas. Não vai mostrar ele acordando, cagando no banheiro, escovando o dente, tomando banho, se arrumando, demorando, comendo pão, dormindo, indo pro negócio. Se tem um filme assim, se tem uma história assim, você não suporta a chatice daquilo. Mas isso está muito mais próximo da realidade do tempo da vida do que qualquer outra coisa. Quando você vê ali o tempo que ficam no estúdio, espera aquilo, e brinca naquele negócio. Eles estão trabalhando agora ou tá só... Você não sabe o que está acontecendo. O tédio do Get Back, meu filho, é o tédio da sua própria vida. Seja lá o que você faça da sua vida, tem esse elemento o tempo todo tá ali presente. E isso é um puta de um espelho pra você ter uma noção do que é conquista de maturidade, por exemplo. Aí a gente entra na questão da maturidade, que é do tipo... Claro, como é que você lida com essa situação? Tem que lidar com a... E é engraçado eles falarem assim, a gente não tem disciplina, a gente sempre foi o inimigo da disciplina, coisa e tal. Sendo que no como começo... todo artista, né? Mas no começo dos Beatles, os caras tocavam 8 horas por noite, o negócio era uma máquina, né? Vamos dizer assim. Aí quando você tá gostando, você não percebe, né? Mas a questão é realmente assim, é você ver que tem que... O processo criativo de qualquer coisa vai passar por esse tédio. Como também o processo amoroso de um relacionamento vai passar por esse tédio. Sim. Entende? E principalmente hoje em dia, o Get Back é bom porque faz você ficar 8 horas assistindo um negócio e parece que, às vezes até parece que o resultado não... Cara, mas porra, tudo isso pra tocar 7 musiquinhas, velho. E repetidas, né? E repetidas? Eles cantam umas 3 vezes, ó. Exatamente. Tudo isso, cara, assim, é pra você entender, assim, a dinâmica é essa. A gente tá como o Chico sempre fala, né? A gente tá num mundo no ritmo de story, de 15 segundos, de geração de conteúdo, coisa e tal, blá, blá, blá. Você vê ali no Get Back, assim, vamos gerar um conteúdo, que é uma banda. Cara, dá um trabalho pra caralho. E, por sinal, o que a gente tem que levar em consideração, que é outra coisa que é maravilhosa no Get Back, aquelas pessoas eram gênios, entendeu? Aqueles caras eram muito foda. Eu até peguei a discografia dos Beatles aqui pra vocês poderem entender. Porque muita gente acha que os Beatles é só o Ye 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 lá, né? Ele tem duas, dá pra dizer que tem 2 fases, né? Dá pra dizer que tem 2 fases. A primeira fase é o Ye Ye Ye, né? Enfim. É a famosa fase, vou ganhar o sucesso e o dinheiro pra depois fazer o que eu realmente quero. Mas a banda começa, o primeiro disco, presta atenção, tá, gente, nas datas que eu vou falar pra vocês. Eles começam, o primeiro disco é lançado em março de 63. É quando a banda começa com Please Please Me. Em novembro de 63, no mesmo ano, eles lançam With the Beatles, que é o segundo disco, tá? Até aí é bem Ye Ye Ye. Em junho de 64... E eles já são estourados, né? Já são estourados. Já estoura de sucesso. São estourados. O primeiro disco já é estourado, o segundo já estoura. Em junho de 64, ou seja, mais ou menos 7 meses depois, eles lançam o A Hard Day's Night. Que você conhece, né? It's been a hard day's night. Tá. Que daí fazem um filme também, né? Fazem um filme também, né? Em dezembro do mesmo ano, ou seja, menos de 6 meses, eles lançam Beatles for Sale. Isso é em 64. Então a banda tem 1 ano de banda, tá? Ó, começa em março de 63. Em dezembro de 64 já tem 4 discos, tá? Em agosto de 65, dá um tempinho maior, eles lançam Help, que fica famoso pra caralho, que tem, acho que tem Yesterday, que tem a própria música Help, tem algumas músicas que a gente conhece pra caralho. São mais icônicas do que as outras icônicas. Exatamente. Isso é em agosto de 65. Em dezembro do mesmo ano, veja, agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 meses até lançar o disco, gravar. Eles já lançam o Rubber Soul. Quando chega no Rubber Soul é quando tem a virada. É quando os Beatles, até o Help, eles estavam fazendo shows. Quando chega no Rubber Soul começa a dar muito problema. E o Rubber Soul já é um disco... E o Rubber Soul já dá uma virada, né? Então tem algumas músicas... E é o George Harrison que cansa, né? Da coisa de show, da bitomania. Ele é um cara assim, o mundo enlouqueceu junto com a gente. Ele chega a falar disso. É bem interessante a percepção do George. Por isso que daí vai ter toda a pegada índia, vamos descobrindo onde fomos parar, essas Mas coisas. Começam umas músicas melhores, umas músicas com umas letras melhores. Tipo, aí começa a ter um certo conceito, né? Então tem I Look It Through, In My Life, né? Que é aquela música que até acho que o Ozzy Osbourne
Gravou. Ozzy Osbourne gravou em My Life? Gravou em My Life também. Aí o que acontece? Isso é dezembro de 65. Em agosto do outro ano, eles lançam Revolver. Que aí tem Taxman, tem... o que mais tem em Revolver? Tomorrow Never Know. Tem música pra caralho, né? Isso já é já é eles produzindo pra caralho. Ou seja, em 65 isso, gente. Eles têm 3 anos de banda. Entende? E já são, musicalmente falando, de uma maturidade... Entende? Já tem o Yellow Submarine, a música já tá ali. Eleanor Rigby tá ali, tipo... Aí começa coisa pra caralho, entendeu? Good Day Sunshine, tem umas músicas muito boas nesses discos. E aí o que acontece é isso, em agosto de 66. Em maio de 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Que a gente tem um podcast aqui sobre esse disco. Tem isso. Tá? Novembro de 67, mesmo ano, Mr. Magic Tour. Em novembro do outro ano, depois lançou um disco duplo, galera. Que é o álbum branco. Que foi gravado tem 24 músicas. Isso é pra matar uma banda. Imagine, a gente assistiu eles compondo 6 músicas. Imagina você compor 24. Sim. Entende? E gravações individuais, né? Eles individuais. Não foram tudo junto. Aí no mesmo ano, no ano seguinte, em janeiro, isso foi em novembro. Em janeiro de 69, eles lançam Yellow Submarine. E olha, em janeiro de 69, que eles estão lançando Yellow Submarine, é quando eles estão gravando o Get Back. Que era pra ser o nome do disco. E veja, eles gravaram o Get Back, que é o disco Let It Be. Essas gravações ficam guardadas lá. E em setembro, em julho do mesmo ano do Get Back, eles voltam pro estúdio pra gravar o Abbey Road. Tipo, cara, vocês viram aquilo, não é cansativo aquela porra? Cara, aquilo é em janeiro. Em julho, eles voltam pra gravar o Abbey Road, que sai em setembro, e aí o Let It Be sai em maio do ano. E aí toda aquela pegada, né, gravada que a gente vê ali, quando eles vão gravar o Abbey Road, o Paul McCartney fala, vamos gravar um disco como a gente fazia antes? Daí eles chamam o George Martin e fala assim, só se for realmente como foi antes, não com a confusão que vocês criaram aí. E aí eles gravam. 13 discos, são 13 discos em 6 anos. É uma produção invejável, difícil de ser repetida e mantendo a qualidade como eles manteram. Como eles conseguiram manter, né? Eu ainda acho que pela profusão criativa, pelas músicas que saíram... Porque se você pegar a produção do Paul McCartney depois, do George Harrison, do John Lennon, são os 3 que produzem mais, o Ringo também faz, mas são mais os 3. Se você pegar as músicas boas dos primeiros discos solos, você vê que dava mais uns 2 discos dos Beatles ali, fácil. Ainda dava pra ter mais. Dava pra ter mais. Mas é isso, assim, é essa coisa da constância e da produção. Então, é claro que quando chega nesse ponto... É trabalho. Quando eles vão entrar em estúdio em 69 ali, pra gravar esse Let It Be, eles estão completamente esgotados, cara. Porque são 2 discos por ano, é toda aquela zona, é aquela confusão, ao mesmo tempo eles, do nada, em menos... E muito jovens, né? Muito jovens. O Paul McCartney, quando você vai olhar ali, ele tá com 27, o que é um absurdo, né? Acho que o John Lennon tá com 29. Os caras estão entrando na crise dos 30 ali. E a mudança que você vê do perfil, do visual, da maturidade musical, enfim. Então aí o que acontece? Além de a gente ver a questão da vocação, a gente dá pra entrar então nessa questão da maturidade desse disco. Então você vê assim, a maturidade da banda, a maturidade das relações e as complexidades que começam a gerar, porque aí ninguém mais é o menininho, né? E cada um tem o seu tempo também de maturação, né? Então eu acho... O que eu acho legal do documentário, igual a gente tem alguns conteúdos que a gente trabalhou internamente, como por exemplo Game of Thrones. A gente tem também o espaço Game of Thrones, que a gente assistiu todas as temporadas e fizemos um conteúdo que a gente não conseguiu nem dizer, tipo, vamos falar sobre maturidade ou isso. Não. Junta todos, porque dá um retrato de todos os tipos de naufrágio, você vê ali. O Get Back é um desses, que dá pra você ver os 4 naufrágios que a gente trabalha aqui de uma maneira bem nítida, né? Porque o naufrágio total tá no presumo naufrágio, né? Porque você sabe que acaba a banda depois, a tensão do naufrágio total tá sempre pairando ali. Mas quando você vai pra essa coisa da maturidade, você pega pela própria juventude deles, né? Quando os Beatles começam com o John e o Paul, que são amigos de adolescência, tocando junto, né? E aí tem o estouro ali, quando entra o George, depois entra o Ringo e tal, e eles começam nessa pira toda de 2 discos por ano, show pra cacete, a rodo, né? Vem o sucesso material, o sucesso de fãs, é uma loucurada toda que não consegue, não tem como os caras processar um negócio desse, não tem como, né? O troço é muito grande para eles poderem absorver, tanto que chega num momento que eu falo assim, galera, vamos dar uma para com isso aí, vamos, o que tá acontecendo nesse negócio? E é importante porque como eles são jovens ainda, você não tem uma maturidade artística, muito menos de negócio, de carreira, e eles tinham o Brian Epstein, que era o CEO deles, era o produtor, era o cara que era o paizão,
né? Que botava, de certo modo, naturalmente, como é que você lida com a vaidade de você sendo um dos Beatles? Não tem como, cara. Narciso ali vai pegar todo mundo, não tem como fugir disso. E o Brian Epstein era o cara que botava disciplina, que fazia, não, ok, tá bom, mas... E todos os 4 aceitavam a autoridade do Epstein, então a coisa funcionou. E o Epstein tinha 32 anos, eu acho, era 6 anos mais velho que cada um deles, não era um cara... Não, só deixaram o cara ser o chefe. Aí o cara morre, acho que foi de infarto, em 67, eu acho. Ele morre meio trágico aqui, né? Eu acho que foi um infarto, não me lembro os detalhes exatamente. Mas foi no meio já do processo no qual eles tinham parado de fazer shows e estavam em produção de discos, né? Eles viraram uma banda de produzir álbuns, que é um dos problemas no Get Back, né? O Paul McCartney tá meio, a gente virou a banda que só faz disco. A gente precisa... Tá, não queremos fazer show, então por isso a pegada, vamos fazer um documentário, vamos fazer um filme, tem que ser visual, tem que ter... Temos que achar algum outro rumo aqui. Porque ficou inviável, né? assim, se você vai ver os shows do Beatles, ficava inviável. Eles chegavam no como, estádio, tipo, o estádio inteiro ficava gritando ininterruptamente. Ninguém escutava. Hoje seria um absurdo. Uma assim, cara, ninguém vai fazer isso, todo mundo vai respeitar. Mas naquela época, assim, era realmente uma histeria absurda. Você vê então, nas imagens, cara, eles começam a querer se esconder, cara, porque... Cansa pra caralho. Fica uma loucura. Mas daí o que acontece, eles amadurecem como músicos, então as músicas começam a ficar mais complexas quando eles só fazem isso da vida, né? Mas chega ali no Let It Be, que a gente tá vendo ali no Get Back, que a gente tá vendo no documentário, eles estão querendo... Porra, faz tanto tempo que não toca junto, num show. Porra, vamos tentar fazer alguma coisa, né? O problema disso é que daí, nesse processo, os 4 seguiram as suas vidas e se encontraram muito menos do que estava antes, né? Uhum. Uma coisa é você manter a unidade da banda com todo mundo se vendo toda semana, aquela coisa. Não. A outra é quando, só quando vai gravar disco. Por mais que fossem 2 discos por ano, era em mas era 2 bater semanas, cartão, né? Era bater cartão. E aí você começa a perder aquilo que dava a química, né? Então o John Lennon e o Paul McCartney ali, por exemplo, eles se... Aí que entra assim, cada pessoa tem a sua maturidade. E é preciso maturidade para reconhecer quando o outro ainda precisa ter seus passos. O Paul McCartney, por exemplo, é um sujeito que, como ele estava muito autoafirmado, musicalmente falando, e ele assume meio que a frente dos Beatles depois que o Epstein morreu, e meio que os outros deixaram ele tomar frente, não é um negócio, ele é o foda. É porque o Paul assume esse papel porque o John Lennon tá agarrado com a Tá no outro processo. Tá no outro o George ainda não foi, não o Ringo tá ali. Então, assim, o Paul, ele assume, né? Ele assume. O Ringo a gente pode dizer assim, é o brother da turma dos adolescentes que faz parte da banda e ele ainda não parece ter maiores pretensões na vida. Não, o Ringo é aquele cara assim, cara, eu não vou inventar nenhum rolê, mas se me convidar eu vou. Mais ou menos isso. Esse é o Ringo. A única hora que ele fala no documentário é quando eles vamos tocar no telhado ou não vamos. Eu quero tocar. É a única coisa que ele fala. Basicamente, todas as decisões ali musicais é só essa. Ele nem sequer a própria bateria, ele bate muito o pé pra qualquer coisa que o vale. Você vê ele entediado, você vê ele enfastiado, você vê ele de saco cheio, mas você não vê ele se posicionando. Então você vê um Ringo ali que é meio que moleque ainda, né? O cara brinca com a câmera, faz com não sei quem, tararara. Porque, bom, talvez se o Ringo começar a falar, as coisas não sejam muito assim. Esse é o processo dele. O George Harrison, eu vejo como aquela maturidade. Assim, ele estava num ponto da vida dele em que ele começa a desabrochar como a vocação do artista. Quer ter a marca dele, né? Quer ter as músicas dele. Coisa que o Paul e o Lennon já tinham passado. Porque quase tudo era Paul e Lennon, né? Era muito pouca coisa dos dois. E aí começa a ter o conflito de... Aí tem um problema, acho que é o problema vocacional do Paul McCartney, porque é a coisa do Narciso, né? O Paul tem dificuldade para abrir o espaço pro George Harrison. E maravilhoso, aquele microfone escondido. Cara, aquele microfone escondido, cara. Você vê a consciência que os dois têm. É o começo do segundo episódio, né? Que é quando o George sai e fica durante 5 dias, então eles vão conversar sobre... Aí você vê ali, assim, o quanto os dois são amigos de fato, mas também a consciência, e eu gostei do John Lennon ali, não achava que o John Lennon ia ter aquela sensibilidade, né? Ele fala, eu entendo o George, a gente sempre deixa ele de lado. E o Paul McCartney, ele reconhece isso, mas ele também reconhece que ele não consegue abrir o espaço para não ficar do jeito que ele quer. O controle do Paul McCartney é o naufrágio vocacional ali, o do Paul McCartney. É uma coisa meio do erro de Narciso. Porque a impressão que me dá do Paul ali, mais do Paul, mas também tem do John Lennon, mas principalmente do Paul, assim, é aquela coisa, a minha vocação é quase como se fosse um casamento mesmo. Sim, a minha vocação depende desses 3 brothers, entende? E para eu realizar o que eu tenho na minha cabeça, eu vou realizar com os Beatles. Então eles têm que me ajudar, entende? E eu sei que eu sou o cara que eu sou o mais criativo, então ele vai se impondo nesse sentido, né? É mais ou menos isso. Então E aí é que é o problema, porque a coisa vocacional é assim, se você se realiza nos Beatles, então é os Beatles que tem que ter
Não, e aí é a dinâmica dele. E o que é legal é a autoconsciência do drama vocacional do Paul McCartney, porque ele não gostaria de ser aquele líder, mas ele percebe que sobrou pra ele, por N razões. Ele percebe que tem que dar espaços e que ele gostaria até que tivesse outro no lugar dele, porque ele tem horas que ele vai, tem horas que ele não vai. Tem uma hora que ele começa. Tem uma música que o George Harrison tá apresentando ali, que ele para e vai junto com o George. É isso, pô, faz isso, caralho. Abre o espaço pro George Harrison, que essa banda vai mais uns 10 anos, tranquilamente. Não vai ficar do teu jeito, mas também não vai ficar inviável, né? Pra que a coisa seja só do teu jeito. Tem um intervalo. E é muito bom aquela hora que ele fala, principalmente essa conversa ali, né? Pra você ver a questão do drama. É que ele fala, antigamente a gente falava que tal se você fizesse assim, né, George? Só que eu acho que eu comecei a falar faça, né? Ele fala, do it. Né? Tipo, ele começa a mandar. Eu comecei a mandar. Daí ele fala, eu entendo George, coisa e tal, não sei das quantas, tem que dar mais espaço. Daí o Paul fala, mas se alguém não levar a sério a parada... Né, se alguém não fizer isso, ninguém faz nada. Fica uma tensão ali. Né? É um naufrágio. É aí que tá, o Paul, pra ele assumir aquilo, ele teria que ser meio que não um pai, mas ele teria que perceber que o George Harrison precisa passar por um processo meio que de autoafirmação musical. E tem uma coisa do George Harrison que é interessante, é que você já percebe já no Let It Be, porque eles já passaram pela Índia, até eles falam um negócio da Índia lá. Eu acho legal. Tem uma questão do George Harrison em que ele não tá só na questão da música. Ele tem uma pegada George Harrison ali. Ele tem uma pegada meio espiritual, ele tem umas questões um pouco maiores. Tanto que tem aqueles Hare Krishna, no começo eu falei, eu não boto fé que esses Hare Krishna vão ficar aí mas sentadinho. Se alguém traz a Yoko pra ficar menos de 1 metro, isso, dá pra botar isso absolve muito a Yoko, porque tava os Hare Krishna, a Linda McCartney, que levou a filha, que era uma criança chata, aquela... Vamos falar a verdade. Cara, quando ele leva, eu falo, cara, puta que pariu. Eu fico me colocando... E cada um tá levando seu bibelô, entendeu? Tipo, exatamente. Porra. Mas a questão é assim, você vê no George Harrison que ele tá passando por um processo, ou pelo menos a impressão que dá, ele tá passando por um processo de maturidade, não só pessoal, mas ele tá questionando muitas coisas. Muitas coisas que é meio que... É quase que tem um conflito ali entre um Paul McCartney, que quer um marketing digital, que quer um 6 em 7, que quer fazer umas paradas grandiosas, meio escandalizar um John Lennon, que quer uns negócios de plástico. O Paul McCartney quer um negócio grande. Mas o John Lennon quer esse negócio meio tipo quadrados de plástico, transparentes. O John tá numa pira de droga, LSD, né? Ele tá e aí você vê que tem um George Harrison ali falando assim, não, galera, mas a gente tem que ser sincero aqui, né? E aí é a frase lá, aquele momento que o George Harrison cala a boca de todo mundo, né? Como é que é? A hora que o Paul McCartney começa eu assisti o filme da Índia. Você vê que tem um movimento do Paul McCartney, pô, vamos tentar recuperar quem éramos, aquela alegria e tal. Aí ele assiste o filme da Índia e ele acha tudo uma bosta. E ele fala assim, não éramos nós aquilo ali. Não éramos nós, né? Ele fala isso. E começa a falar pro John Lennon. Eu tinha entendido o inverso do tipo... Ele fala pro John Lennon, cara, ele não era você. Não era você, mas não era uma coisa assim, tipo, cara, a gente tava livre. Tipo, não era você. Mas eu acho que era no sentido positivo. Não era você no sentido assim, tipo, que pira. Porque tem uma hora ele fala assim, nossa, tem uma hora que você aparece com um gravador, parecendo um aluno de filosofia. Ele tá... O Paul tá nitidamente, tipo... Cara, foi engraçado aquilo, mas não fez o menor sentido. Mas pro George Harrison, os Hare Krishna estavam lá, porra, ainda. E o George Harrison faz aquela resposta, né, que o povo fala, se vocês fossem mais vocês lá, talvez hoje a gente não estaria nessa situação que nós estamos hoje. Ele bota, talvez o George Harrison estivesse fazendo com a Índia um processo ali de, vamos sair dessa pira da bitomania aqui, vamos tentar encontrar uma coisa mais substancial. Cara, e é foda isso, né? É foda. Se você for ver, os 4 foram pra Índia. Tipo, eles tiveram essa tentativa de E o George não pode falar que não... Porque foi ele que puxou isso aí, foi o Harrison. Não, foi ele que puxou aquilo ali e ele fica com aquilo, né? Fica. Porque tem uma coisa que me irrita nesse ano 70, eu gosto muito das produções, anos 80, eu acho as produções muito ruins, começa a entrar os eletrônicos, mas enfim. Os eletrônicos nos anos 70, uma coisa que me irrita, eu acho que a culpa foi do George Harrison, não sei se foi dele. Por que usam tanto sitar, velho? Puta, chato pra cacete. Aquelas músicas do George Harrison lá do If You Doubt You, Within, alguma coisa assim. Mas eu sempre confundo. A música do Sgt. Peppers lá, primeiro, porra, chata pra caralho. É um meio que um espírito da época, né? Mas tem uma coisa... Mas eu acho que talvez seja ele mesmo. Porque os Beatles foram os mais influentes de todos, né? Então... Não, e até tem a hora que o George Harrison fala, o John Lennon fala, encontrei a roupa. Olha que interessante aquela hora, né? O John Lennon falou pro George Harrison, não, eu encontrei a roupa lá da Índia, cara. Tá junto com o casaco do Peppers.
No armário tá um caso, tá a roupa da Índia, tá aquela blusa do Sgt. Pepper, deve estar lá o cenário de todos os... Sim. O que revela nesse processo de maturidade o naufrágio da vocação, que é o que a gente sempre falou aqui. Quem são vocês? Vocês são os caras do Sgt. Pepper? Vocês são os do Iê? Vocês são os caras que são da Índia? Ou vocês são esses que estão tentando fazer algo, construir algo que vocês ainda não sabem exatamente o que seja? E é legal que eles tentam flertar com o ativismo, com o Get Back, mas daí eles desistem, né? Não tem a ver com eles, né, cara? Não tem a ver com eles. Mas você vê, o George Harrison tem um processo de maturidade, então, que ainda não tá no mesmo passo do John e do Paul. Que já se... Porra, Lennon e McCartney. Os Beatles basicamente são os dois, né? E o George Harrison tá começando. E o resultado que sai nesses discos faz o Harrison se tornar um cara foda, porque Something e Here Comes the Sun, só as duas, porque acho que tem mais até, né? Mas só essas duas são as duas das músicas mais tocadas desses discos e das mais... Something acho que depois de Yesterday é a mais regravada. E Something é considerada a melhor música dos Beatles, né? A melhor música dos Beatles. E é do George Harrison. E é do George Harrison. Então, eu acho muito bom isso. E é no último disco, né? No último disco que vem o Something e Here Comes the Sun. Porque daí você... Porra, caralho, então, é que você tava, você vê, cara, ainda não tinha maturidade pra coisa aparecer. Por isso que nesse momento, o dilema do Paul McCartney é, ele não tem maturidade pra ser o chefe. Meio que o paizão, o coordenador, pra saber dosar as coisas, fazer vai pra aqui, vai pra lá e tudo mais. Ele vai depender muito mais dos outros aceitarem os comandos deles do que propriamente chegar no meio termo. E aí você tem o naufrágio do Paul acaba sendo esse, porque ele tem que puxar, então por isso que ele precisamos de disciplina, precisamos de tal coisa. Que é o jeito dele assim, tipo, vocês precisam fazer o que eu tô falando. No fundo ele tá falando isso. Mas ao mesmo tempo assim, isso, né? eu acho legal essa dinâmica do Paul, porque também em banda tem uma coisa meio tipo, galera, alguém tem que fazer esse papel. Vamos se concentrar, cara, tipo, porra, alguém tem que fazer esse papel. Porque é uma merda esse movimento criativo em grupo, em equipe, sei lá, porque... Fica festivo, né? Porque daí assim, do tipo, vamos tentar tocar tal música. Se você começa a tocar, o brother ele lá tá fazendo barulhinho. Sim, daí não entrou no... Puta que eu pariu, entendeu? Então, eu até lembro quando eu tinha banda, era um negócio mais ou menos assim, do tipo... Tá, eu pensei uma ideia pra tal banda. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, eu vou fazer isso, vamos ver como é que fica. Sim, vamos testar. Testa de um jeito, né? Daí testa de outro jeito. Pô, e se juntar aquela parte que você fez lá... Com aquela outra que eu tinha feito. Com aquela outra que você começa a fazer concha de retalho, entendeu? Do tipo... Essa é uma outra música. Mas assim, são processos criativos. Se você for ver o documentário que se assemelha um pouco a esse do Get Back, dessa sinceridade, é o Some Kind of Monster do Metallica, que é sensacional. E você vê que no Metallica também tem uma coisa meio Lennon McCartney, que é o Ulrich e o Hetfield, né? E o Hetfield. Ou seja, o Hetfield vem com as músicas e o Ulrich fica lá fazendo a bateria, só que o Ulrich tem uma postura completamente diferente do Ringo, né? Quem é o Ringo do Metallica é o Kirk Hammett. É o Kirk Hammett. Fica vai tipo lá, assim, grava, ele não gosta de briga. Já deu, alguém tem que fazer sabe, isso. Grava os solos dele lá, enfim, ninguém enche o saco do auá dele. Acaba mas enfim... Isso. E o John Lennon, nessa coisa de maturidade, o que eu acho legal do John Lennon é que desmistifica muita coisa, né? Eu simpatizei muito mais com o John Lennon ali. Nossa, apesar da simpatia talvez ser devida ao fato dele estar completamente chapado na maior parte do tempo. Porque ele chegava atrasado, porque ele tá tomando LSD com a Yoko Ono o tempo todo, entendeu? Eles estão numa fase ali foda de drogas naquele negócio. Mas o John Lennon, pra mim, é que a gente tá conversando antes. É o brother que, tipo, começou a namorar, entendeu? E aí não vai mais no futebol com os amigos. É o naufrágio de relacionamento. É o naufrágio de relacionamento com os amigos. Sempre que algum amigo, brother de adolescência, vocês estão junto o tempo todo, um começa a namorar, muda a rotina. Não tem como. O cara vai sair com a menina, vai ter que ter os momentos, vai ter que saber encaixar os horários. E já vai mudar a dinâmica. E aí, se não tem maturidade dos amigos para entender o outro ali, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas é claro que vai haver uma reformulação da relação dos dois. E o Paul McCartney tem essa consciência, porque ele fala assim, ele fala, não é culpa da Yoko. Ele fala assim, eu entendo o John, entendeu? Então ele tá vivendo aquele menina, tá amor, relacionamento, e são muito grudados mesmo, né? Então parece muito o primeiro namoro de adolescente, que fica aquele grude. Puta, eu tinha amigo que tinha que me dar um saco, irritava. Que às vezes parece que é inveja, mas depois você já pensa, fui o amigo que levou a namorada pro ensaio, sabe? Tipo, né? Porque quer estar junto o tempo todo, né? Com a menina. E quer mostrar. Mas assim, não ficava menos de 1 metro, né? Mas é claro que interfere na dinâmica, é claro que interfere na dinâmica. Ainda mais os dois que eles compunham muito juntos, né? Muito. Sim, né? Desde adolescentes. Né? Então você vê ali o Get Back, né? Tem música que eles tocam ali que é de quando eles compuseram. Então, até você falou da coisa da maturidade, o que eu achei interessante, o After 909, né? Que é uma das músicas que tá no Let It Be, que eles gravam ali, por sinal.
O que é interessante é uma música que eles fizeram lá atrás, né? E você vê essa coisa do John Lennon tentando resgatar a Índia, daí eles pegam uma música antiga, porque eles estão meio sem criatividade. Então, Eles estão tentando. eles Estão tentando salvar. E até o John Lennon fala, achei meio merda essa música. Não, é legal, não, vamos aí, né? O John Lennon tá, vamos aí, brother. E tem aquela outra, e eles ficam tentando dar umas resgatadas, assim, em algumas ideias antigas. Então, o que é perceptível é que é foda porque os 4 ali, eles não estão na mesma pegada. Não, eles não estão conseguindo enxergar a realidade do outro. Precisava o John Lennon, ao mesmo tempo que tá com a namorada, ele tá em outra pegada. Então você vê que o John Lennon, várias vezes, ele fica fazendo umas piadas no meio do caminho. O John Lennon, né, estraga a parada. Sim. Né, ele que fica fazendo uns monólogos. Ele tá tal. Aí você cagando, vê que, né? Tá cagando. Aquela hora que ele... Tapa tá cagando. Às vezes parece que ele tá cagando mesmo. Aquela hora que eles estão sentados No primeiro lá. episódio, pelo menos, ele tá... Não quero conflito, foda-se. Sabe? Você fica... Mas assim, aí é aquela hora que o Harrison saiu, eles estão sentados lá e ele começa a fazer piada. E aí o Paul McCartney olha pra ele, dá uma risada. Todo mundo começa a gargalhar. Ele ri junto com o John Lennon, tipo... né, John? Você é assim, né? Você fica com um negócio meio, tipo, dá aquela canseira da relação ali, né? Sim. E o que eu achei interessante mesmo também foi isso, assim, de ver o John Lennon com uma expressividade, uma vontade, né? Essa criatividade que eu sempre olhei pros Beatles como, puta, eu acho muito chato o John Lennon. Porque o John Lennon também se deu muito mal, porque ele sai... Né? O pós dele ele sai dos demais. Beatles com a Yoko e na sequência me vem Imagine, né? Daí já vem aquelas músicas experimental com a Yoko, o bicho entra numas pias. A Imagine é o Let It Be, né? Porque você pega as outras do John Lennon, tem umas músicas legais. Mas a Imagine é muito chata. Eu acho meio... Aí aquela coisa pelada no quarto com a Yoko. O War It's Over If You Want. Ele entra num engajamento lá militante, que, enfim. Mas aí vem essa questão, né? O naufrágio da maturidade, da vocação e do relacionamento ao mesmo tempo. Sim. E você vê que eles estão tentando segurar, né? Tanto que o George, quando ele volta, né? E fala, não, eu volto, mas foda-se esse negócio de programa, não quero saber de show, a gente vai fazer um álbum e a gente vai pra Apple. E o mais foda é que o George empresta o equipamento dele, né? E tipo... Então ali você vê que é do tipo, não, beleza, o George falou, tá irritado, vamos deixar o cara, entendeu? Vamos deixar o cara fazer um pouco do jeito dele nesse negócio. Tá bom, George. O que é legal é que o naufrágio total, quando o George Harrison disse pra mim, chega, eu acho maravilhoso o diário dele, né? Hoje acordei, tomei café, fui pro estúdio, saí dos Beatles, voltei a almoçar. Caralho, cara, saiu dos Beatles. E ali é o naufrágio total, porque aí são os momentos mais pesados. Eu acho dos 3, é o gênio do Peter Jackson mesmo. O primeiro episódio, ele é muito tenso. Ele é um episódio, aquelas luzes que eles colocam o tempo todo naquela caverna que eles se enfurnam, e nada, você não vê alegria, você não vê a coisa acontecendo, é uma outra hora que... Mas não vai dar certo isso aqui, não vai ter como funcionar. Daí quando o George Harrison sai, eu falei, agora fudeu, né? Não tem o que fazer. E ele termina o primeiro episódio ali. Assim, agora eles vão lá se reunir com o George Harrison e... Foi muito bem, mas terminou muito mal. Aí você vai pro segundo episódio. Aí no segundo episódio, quando o Harrison volta e eles vão pro estúdio da Apple, e aí muda o ambiente, aí você vê que eles conseguem se divertir tocando, quando chega lá o pianista e tal. O naufrágio total, o que eu acho genial do Peter Jackson é que ele percebe, todo mundo sabe que os Beatles vão se separar. Não importa o esforço todo que eles fizeram nesse tempo todo. Então eu vou mostrar todo esse esforço. Ele faz... É uma peça de teatro aquilo ali. No sentido dramático da coisa. Porque o teatro ele tem um drama no qual tem algo acontecendo que vai definir um futuro. Vai definir um destino. A grande tragédia grega sempre foi assim. É um negócio que você sabe que, meu Deus do céu, olha o tamanho da merda que vai acontecer. E você tá torcendo para que não aconteça. E você entra nessa tensão, que é o do naufrágio total, que todo mundo sabe que vai acontecer, e você vê eles tentando não fazer o naufrágio de fato acontecer. Isso cria uma tensão, isso cria um drama naquilo tudo, que não vai aparecer nas falas, vai aparecer nas posturas corporais, principalmente, nas expressões faciais. Como é que você falou? Você achou eles muito ingleses, né? Muito ingleses, você não consegue. Imagina brasileiro naquilo ali, cara, não tinha durado 2 horas. Já tinham se estapear, jogado os pratos da bateria na cabeça de um do outro. Sabe aquele meme do cara assim, e o outro... E tem uma coisa que é muito... Eles discordam de umas coisas muito pesadas ali pra discordar. Boa, tem. E eles discordam daquela e o Paul lá assim... E o Paul só nos bigodinhos. Bigodinho, e ajeita o cabelo, e o John Lennon ali... Eles ficam fazendo umas piadas só pra preencher o espaço.
espaço. E você sente aquela... Caralho, tem uma guerra fria aqui que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Se você não sabe nada da história dos Beatles, você só fica... Mas por que estão fazendo um filme disso? Por que estão filmando? Eu falei assim, você tem que ter noção do naufrágio que ainda irá acontecer. Né? E ali o Peter Jackson não coloca, né? Ele só bota ali a hora que o John Lennon vai falar do novo empresário dos Beatles, que vai ser a principal causa da divisão deles, que o Paul McCartney não vai querer o pai da Linda, enfim, que é o que vai acontecer depois. Mas o naufrágio total, ele dá a forma do Get Back como um todo. Num sentido trágico, que traz aquela coisa da nostalgia, né? Porque você sabe que vai terminar ruim, o último show dos Beatles ser ali naquele telhado é uma merda, vamos falar a verdade. É muito bom que ele coloca assim, o que você tá achando desse show? Legal, mas por que não fazem na rua? Assim, porque eu achei muito pra simbólico. Pra gente que tá, né, na cultura atual, coisa e tal, esse show no telhado dos Beatles, principalmente eles tocando Don't Let Me Down, né, e tocando Get Back, tipo, porra, genial. Hoje em dia seria tipo uma intervenção, até mesmo Genial. o U2 faz, Coldplay fez em Israel, Has assim. No Name, Coldplay faz, quem mais subiu no telhado? Quem mais? Tem um clipe do Red. Enfim, né? O telhado. Até tanto o George Harrison falou assim: agora todas as bandas vão subir no telhado. Ele sabe o que vai acontecer. Mas enfim, pra gente é meio que tipo, porra, cara, é os Beatles lançando um single. E a gente já tem essa ideia hoje em dia de marketing digital, do tipo, né? Dessa ideia meio tecnológica de eles fazem uma coisa pra gerar um incômodo. Quer causar. Ali você vê que tipo, a população tá tipo. São os Beatles, né? Você sabe o que é isso, a música? Não, você gosta? Eu gosto. Tipo, não tem a coisa assim, caralho, é os Beatles. Que é aquela loucura dos Beatles, né? Do tipo... Não. Porque faz muito tempo que eles não fazem show também, né? Do tipo, é os Beatles, eles estão tocando as músicas novas. Legal, pô, cada 6 meses é um disco novo dos Beatles. Então você olha e fala, legal, mas por que eles estão lá em cima? Que lugar ruim, hein? É muito simbólico. Tipo assim, você vê que não tem essa comoção que a gente tem hoje em dia. Eu mesmo, quando assistia esse show aí, eu achava primeiro que eles tocavam mais coisas, né? Mas na verdade eles tocam umas 4 músicas ali, repetem algumas. Segundo, eu achava que era um clima meio do tipo, compusando essas músicas, vão subir no telhado, que não tem nada disso. Um clima meio happy hour, né? Um clima meio happy hour, assim. E eu achava que tinha chocado. Não, cara, a galera não entendeu nada. Nada. O que eu gosto muito são os policiais, né? Tá lá os policiais, tipo, pensando... Me deu uma agonia aquele capacete dele que tem que ficar aqui. Por que aquilo, cara? Não sei se até hoje tem isso. Mas eu acho que os da polícia... A elegância, né, do policial. Assim, posso entrar? Eu posso entrar? Você aqui é pé na porta e já te leva preso na hora, cara. Não tem essa merda aí, não. Ou não, né? Ou então aqui é do tipo... São os... Quem é que tá reclamando? Quem é que tá reclamando? Chega o cara na frente... E eu gosto muito que aparece a secretária, assim, né? No começo do terceiro episódio, aparece a secretária. Por que estão dando o nome da secretária? Você entende, né? Dela, não, o negócio é ao vivo. Mas não dá pra fazer a dublagem depois dela? A graça é ser ao vivo, assim. Estão fazendo um filme. É que eles fecharam pra trancar a porta, aquele brother com o cabelinho já antecipando o emo. Não, é que eles trancaram a porta pra gravar. Os policiais sobem, dão aquela olhada, do tipo, caralho, né? Já tem até câmera me filmando aqui. Os caras olham, tipo... Tá bom, chega. Eu achei que eles também eram presos, de fato, né? Eu achei que eles tinham uma confusão. E acho que até chegou uma hora ali que eu achei até que eles queriam que acontecesse, sim. Porque seria um hype legal pra eles. Mas eu acho muito simbólico o show no telhado, porque você vê... Subiu no telhado. Não só do subir no telhado, do ditado, né? Os Beatles subiram no telhado, logo vão morrer, mas também pela coisa do inflado da coisa, né? Da coisa do narcisista, que sempre tá presente. Artista, intelectual também, né? A vaidade sempre é o principal negócio. E a vaidade, ela é vazia, né? Ela é um balão de ar, que você vai inflando e depois você vai se dar conta daquele negócio. E quando apresentam a ideia pro Paul McCartney do show ali, o Peter Jackson para a câmera e faz você vê o Gollum do Paul McCartney, isso é sensacional e não sei o quê. Aí depois ele fica todo, não, acho que não é, que não sei o quê, que é o Ringo, no final das contas, que faz. Não, eu quero tocar. O John Lennon eu também quero tocar. Daí o Paul McCartney, tá bom. Tanto que a primeira coisa que o Paul McCartney, quando ele... Get Back, a primeira, né? Quando ele fala assim, mais um acerto do fulano tal. Ele reconhece que, pô, ele tá gostando do negócio. Mas fica simbólico porque fica no alto de um telhado, no qual o estúdio que eles estão ali é tudo abaixo, eles têm medo que o teto não aguenta, ninguém consegue assistir, o público tá escutando, mas deve ser um som muito ruim, né, porque de cima para baixo, quem quiser tem que subir, aí tem uma povo que corre
pra ver, daí de longe dá uns tchauzinho. Eles têm que parar as músicas e pra ver se tem alguém lá embaixo. Tipo, pra quem eles estão tocando? Não, e porque eles estão gravando, daí tem o claquete, Sim. aí tem o... Tipo, Aí eles tocam 2 músicas... Tipo, não é o show ao vivo. Não, entendeu? Não tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, o que é interessante nessa cena, você vê assim, a alegria deles de estarem que tocando, tá. né, cara? Você quer resolver o problema dos Beatles? Só bota os caras pra tocar. Tipo, Só bota os caras pra tocar. O que eu achei sensacional, assim, cara, é por isso que quando eu assisti, eu achava que eles estavam, tipo, como você falou, happy hour, vamos tocar aqui. Não, primeiro assim, faz anos que eles não tocam, você sobe, eles tocam lá. E eles precisam tocar juntos. Eles tocam, eles estão extremamente felizes. Tanto que o que eu acho foda, se você é músico, você já deve ter tentado cantar Quebec. Você não consegue cantar Quebec, porque é muito alta. Aí você também tenta cantar o quê? I Got a Feeling. Aquela hora que o John Lennon fala... Não é nem o I Got a Feeling, é aquela hora do... Essa parte é foda. Muito foda. A parte é muito aguda, entende? Don't Let Me Down. É tudo muito agudo. E você vê, assim, o John Lennon o Paul McCartney bota nas costas e canta aquilo assim, na maior... Aqui, ó, só... E, porra, uns arranjos foda. Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara. Mas a questão, assim, você vê que o cara tá muito feliz. Eles Tanto estão felizes. que a versão de One After 99 gravada em cima do telhado foi a que vai pro disco. Foi a que vai pro disco. O I Got a Feeling é o que vai pro disco. Né? Eu acho que tem mais uma, a Dig a Pony. Não, Dig a Pony. Dig a Pony. Também vai pro disco. Acho que Don't Let Me Down também. Quatro músicas ali. São daquele take ali. Daquele take ali. Então você olha assim, você fala, cara, eles estavam realmente muito felizes. E é muito foda, porque daí fala assim, essa foi a última apresentação ao vivo do disco. Fala, não! É a tragédia. Porra, agora que tava voltando, é muito hashtag agora. Não, hoje sim, hoje não. E essa alegria deles tocando juntos, você vê no tecladista, que esqueci o nome dele de novo, que é quando ele chega lá pra visitar os caras, ele tá feliz de estar com os Beatles, ele leva uma alegria, os caras, toca junto com a gente aí. E eles redescobrem a alegria de estar tocando junto, que o cara começa a tocar e ficar feliz da vida. Nós estamos precisando de alguém, tô aqui, vamos ficar e tal. E muda o clima, e o segundo episódio ele é todo muito mais normal, vamos dizer assim, porque eles se divertem fazendo aquilo. É o episódio mais legal de você, não, de você assistir. A primeira vez eles tocando com ele, o I Got a Feeling tocando com ele. Porra, a música cresce pra caralho. Don't Let Me Down tocando com ele, assim, os caras falam, pô, agora sim, sabe? Porra, genial aquilo, cara. Aquilo é genial. Eu vi uma entrevista antiga, mas eu achei que ia aparecer aí essa frase, mas não... Eu lembro que teve uma entrevista antiga, eu acho que do Paul McCartney, não sei de quem, acho do Ringo, ele falou assim, sabe quando a visita vem na sua casa e aí todo mundo se comporta? Ele falou, quando o tecladista chegou, foi exatamente isso. Quando o tecladista chega, ele é uma outra pessoa que vai entrar na nossa dinâmica, então tem que ser educado. Então, mas quando você olha ali, você vê que não é um negócio meio tipo, estávamos querendo se matar e chega o cara. Não, ele só dá um... Ele dá um up ali e fala, porra. Então, quando falam que é culpa do Paul McCartney, porque ele que foi o que dividiu os Beatles, e o próprio Paul McCartney, em entrevista posterior, acho que no Howard Stern, ele diz assim, eu meio que aceitei que eu fui o culpado. Eu fiquei muito tempo, tanto que ele cai na bebida depois do Paul McCartney, ele tem os naufrágios dele lá. E eu aceitei por muito tempo, e aí quando eu vi o documentário, eu resolvi isso comigo mesmo, porque eu falei, porra, não, a gente se divertiu e teve N fatores que levaram ao fim dos Beatles, que não fui eu que criei aquele negócio. Então não foi o Paul McCartney que causou o fim dos Beatles, como também não dá pra dizer que foi a Yoko Ono que foi a responsável. Mas ambos têm a sua... ambos têm a sua parcela, digamos, de responsabilidade, como todos os demais. E aí você tem a forma de um drama, de uma tragédia, na qual você procura menos por culpados naquilo e você entra naquilo que a tragédia ela é instrutiva para o ser humano, entendeu? Ela faz você meio que aceitar que a vida ela tem as suas imperfeições, as suas tragédias, as coisas terminam muito mal. E em vez de você ir pro lado, vamos culpar todo mundo, vamos agradecer pelo que aconteceu, pela alegria e felicidade de ter todas essas coisas, lamentar porque terminou, entendeu? Mas com um senso de proporção de ficar mais grato, né, pelo que aconteceu do que triste pelo que terminou. Eu acho que tem um pouco disso na forma final do negócio. E é um olhar, eu acho um olhar muito bonito para a história, porque tem uma tensão, um drama, tem uma tristeza por tudo aquilo, mas quando você acompanhou toda aquela produção e você vai para aquele show lá em cima, falei, porra, nunca vi os Beatles ao vivo, né? Não tem as produções de show que tem hoje em dia e tudo mais. A sensação é que a gente agora tem, né? Não, e é magnífico, assim, você vê a produção artística que no primeiro episódio você fala, cara, pra onde é que essa merda vai? Porque... Parece que não tem história, né? Estúdio deles, eles têm que compor músicas, também eles enfiam as ideias dos anos 60, assim, vamos fazer...
gravar vocês gravando um disco e daí vai ter um show com um documentário, mas vocês têm tantos dias que depois tem que gravar um filme com o Ringo. Vira um programa de TV. Cara, e eles aceitam, que eu acho mais louco assim, eles aceitam, enfim. Não, e o programa de TV que o Paul McCartney queria, de notícias bombásticas, tipo hora extra, e no final a última é e os Beatles acabaram. Caraca, você quer matar os suicídios. Não, assim, o que é interessante ali, então você olhar e ver como que a coisa nasce, como que nasceu o Get Back, que eu acho que é a cena mais impressionante, pelo menos pra mim, como música, é tipo... Acho que pra maioria das pessoas ele com o baixo ali, tocando as duas notas de Get Back, porque tem duas notas, e ele vai criando, e aí os dois bocejando ali, o John Lennon nem chegou ainda, e aí quando você vê no final, você fala, cara, como é que eles conseguiram fazer daquilo virar aquilo? É o que um músico faz, entende? É você pegar uma ideia e lapidar. E tem uma coisa que é impressionante. Hoje você ouve aquilo, você fala, cara, né, você ouve o piano de Let It Be, você ouve aquelas coisas, ou até quem é Beatle mesmo ouve lá a primeira música do Let It Be, que é o Two of Us, assim. Você vê quantos arranjos eles passavam. Sim. Quantas vezes eles não ficavam mudando de arranjo, eles ficavam fazendo zoeira. Porque às vezes é nessa zoeira... Que aparece, né? Que aparece, entende? Que aparece o... Ah, puto, peguei. Isso ficou legal. Mas assim, é exatamente isso, assim. Você vê o naufrágio acontecendo, você vê a tragédia, mas você vê uma vitalidade absurda naqueles quatro. Não vamos dizer nos três, né? Porque o Ringo tá ali, mas você vê uma vitalidade absurda e criatividade. E é muito aquela coisa assim, quando você começa a perceber, até às vezes uma amizade, alguma coisa que você tá fazendo assim, todo mundo se encontra, né? A gente sempre se encontrava muito, aí um começa a não aparecer, aí marca o encontro, vai 3. Você começa a olhar e falar, cara, era tão legal nossa amizade, o que aconteceu? Cara, vida, entende? A vida vai acontecendo. Vai. E eles começaram muito jovens. Ali eles estão com 27. Você com 27 não vai fazer bosta nenhuma. Eu com 27 estava no meu maior naufrágio da minha vida, porque eu tinha feito umas merda. Então assim, eles já estavam ali, tipo... Já a carreira dos Beatles já era completamente consolidada, assim, é um negócio absurdo. Então você olha e vê assim, cara, às vezes o inevitável vai acontecer. Eu sigo algumas páginas de meme, essas coisas, que estão chamado Fail Army, né? O exército da falha, né? Daí ele sempre coloca lá uns temáticos, assim, erros de navio. Daí você só vê, assim, 2 navios andando, assim, fala, não, vai bater, puta que pariu. Até que os 2 batem, assim, e tipo, ok, né, ninguém morre, não acontece nada. Mas, sabe, é mais ou menos isso. Você tá vendo o porto chegar, Sim. Tá muito rápido. Vai dar merda. Entende? Não tem como segurar. Você olha aqueles 4 ali e fala, não tem como segurar esses 4 mais. Entendeu? Não tem. Cada um vai ter que seguir Por isso que todo mundo ficava tentando se rearranjar em volta. Sim. Não, vamos fazer o show no telhado, mas daí a gente filma, mas daí a gente tem um clipe. Tipo, pelo amor de Deus, enquanto vocês não acabam, a gente tem que... Galinha dos ovos de ouro, né, pô? Os Beatles, né? Mas enfim, meus caros, né? É isso aí. I got a feeling que esse podcast acabou, tá? É isso. Ele tem um tom triste, tem uma certa... Eu me lembro quem falou, tem uma tristeza coberta por uma falsa paz. Faz sentido. Mas a tristeza faz você ficar agradecido. Falei, pô, os caras... as músicas não são datadas, por exemplo. Você escuta a música, se fizessem hoje, seriam coisas geniais. Dentro do contexto da música pop. Porque também tem uma coisa que é sempre bom botar, né? Pro que a gente tava falando antes, né? Pro Paul McCartney, talvez uma das soluções do Paul McCartney seria assim, tipo, Paul, it's only rock and roll. Entendeu? It's only rock and roll. Não bota a coisa como se fosse entendeu? Um negócio, meu Deus, estou fazendo aqui uma Capela Sistina, uma Divina Comédia. Cara, it's only rock and roll. Então, quando ele fala assim, somos nós de novo gravando mais um álbum. Mas o que você quer? Mas é isso que você faz. Velho. Entendeu? E assim, você tá fazendo bem feito, velho. E vai ser o melhor da história. Tem gente que considera o Abbey Road o melhor do disco deles, portanto. Então, tipo assim, cara, tá chegando. Pare. Pô, o disco considerado o disco mais influente do rock é o Sgt. Pepper's. O influente, sim. E tem música lá que nem é rock, né? Mas enfim, a maior parte das músicas é bem conceitual, né? O próprio Abbey Road, né? Você pegar a faixa, dizem, né? O lado A é do John Lennon, né? São as músicas prontinhas, acabadas. O lado B é Paul McCartney, que tem toda uma história, as músicas emendam uma na outra, que não tem aquele final maravilhoso do Carry the 8. Aí você vê que realmente o Paul McCartney tinha um troço de músico que era maior do que o rock e o pop. Ele tinha um negócio que podia ser mais do que... Mas no fundo ele tá numa banda de rock and roll. De músicas, né? De música. Faz as músicas, meu amigo. Não precisa ter grandes horas, coisas não, assim não. Grava aí e solta. Enfim, é isso, meus caras.
Get Back. Get Back. Foi isso. Get Back. Agora eu fiquei com isso. Eu quero ouvir o Let It Be Naked. Na verdade, eu quero ouvir o Abbey Road. Me deu saudade. Eu fiquei com mais saudade do Abbey Road do que do Let It Be. É. Porque também a gente escutou das músicas do Let It Be. Já deu, né? Eu queria ouvir as que não aparecem lá, né? Tem umas Sim. músicas aqui, Mas vamos lá, gente. Pra terminar, sempre a gente tá fazendo algumas indicações aqui da nossa livraria, que tá em Black Friday, tá, né? Até dia 3 do 12, Eu acho que sim. né? Enfim, se não tiver, o livro Mas vale a sempre tem pena igual. desconto lá. Mas sempre tem Mesmo desconto. que não seja O primeiro que a gente vai indicar é um esse lançamento. livro aqui, que é um lançamento, tá? Poder Vocal, domine sua voz interior para vencer os desafios da comunicação cotidiana. Já que é música, a gente pegou algo aqui... E o documentário tem a ver com naufrágio de comunicação, né? Porque Tem, naufrágio pra cacete, né? tem coisas que o George Harrison deveria ter falado, o Ringo deveria ter falado, e aí, por não falarem, que as coisas foram se complicando, né? Então, Daí outro livro que eu só conferi aqui, esse livro aqui. o que é o Poder Vocal? Ah, tem que ver se... O outro livro é esse livro aqui da Sylvia Plath, tá? A Redoma de Vida, ele é meio autobiográfico, porque a Sylvia Plath também, como muitos desses roqueiros aí, se matou, né? Ela Mas é o apanhador do campo centeiro feminino, esse daí. isso, e é bem sufocante, assim. Mas é interessante porque conta a história ou a experiência dela quando ela foi ser modelo numa cidade, em Nova York, né? É em Nova York. É. Ela vai ser modelo em Nova York. Muito jovem. E questões, assim, psicológicas graves que começam a acontecer, ela não sabe lidar com isso. E tem muito a ver com essa cultura jovem que surge ali, Isso. que os jovens não têm condição de saber lidar com isso. Aí também o outro livro que a gente coloca aqui Vamos ver se tem. tem. Tá ali. Esse livro aqui, Como Ouvir e Entender Música, tá? Quando eu comprei esse livro, há muito tempo atrás, vinha com um CD junto. Eu não sei se a Realizações ainda tá fazendo Ainda isso. tem isso. Mas vinha com um CD junto, enfim. Mas por que eu tô falando desse livro aqui? Partes pequenas desse livro, tá, gente? Não foi o livro inteiro, mas simplesmente a introdução ali. Eu utilizo como base para um curso, que é um curso meio diferenciado que a gente tem na confraria, que é Princípios Básicos da Música. Acho que é Princípios Básicos da Música. Da música pop, né? Da música pop mesmo. Então eu fiz um curso sobre música, tá? Porque a gente trabalha muito aqui nos podcasts análise de música. Vocês sabem que a gente sempre tem podcasts musicais, enfim. Até a semana passada foi da Adélia, é um trabalho que a gente faz. Esse mesmo E lá o que acontece? Eu tentei trazer alguns conhecimentos, não é mandar um abraço pro Rasta, não é uma qualidade do Rasta, enfim. Mas eu trouxe alguns conhecimentos Por sinal, toca com o filho do John Lennon, né? Por sinal, o Rasta toca com Sean Lennon, que é o filho do John Lennon. Olha que mundo, que universo. Que mundo. Mas lá o que acontece no curso Princípios e Básicos da Música, o que eu fiz foi trazer algumas ideias bem básicas mesmo, para você poder pegar e você poder ouvir suas músicas, aí seja os Beatles ou seja a carreira solo da Yoko, você fica à vontade. Para você poder entender um pouco sobre métrica, ritmo, para você entender principalmente com música pop, que tem a coisa do refrão, do verso, né? Tem uma parte até boa ali do segundo episódio, eu acho, que eles ficam discutindo o Get Back, né? Não, Sim. Introdução, primeiro estrofe, verso, refrão, solo, refrão, parada, solo do teclado, volta. Por que vocês estão discutindo isso? Eles estão tentando entender a ordem. Construir, né? Construir a música. A estrutura da música. Porque eles têm a estrofe, eles têm o refrão, eu repito quantas vezes o refrão, né? O solo, entra quantas vezes, faz isso, faz Pra quem aquilo. não é músico, acha que o negócio flui, não é assim, tá, gente? Não, é bem difícil de fazer. Então o que acontece? Essa estrutura, eu utilizo esse livro aqui, o Como Entender Música, algumas ideias, principalmente iniciais, mas no curso lá na confraria, eu explico melhor e você pode sair de lá entendendo um pouco melhor essa coisa do por que eu ouço tal música pra ficar feliz, por que eu ouço tal música pra ficar triste, por que tal música é tão boa. Eu faço análise, tocando até o ukulele, eu faço análise de evidências. Por que evidências é tão boa? Porque a estrutura de evidências é quase como se só tivesse refrão, assim. Enfim, e faz uma experiência, porque o curso, por enquanto, ele tá aparentemente solto, a gente vai montar roteiros, mas é uma experiência muito legal de você assistir esse documentário e fazer o curso. Tem um roteiro aqui, documentário, curso, e daí vai escutar Abbey Road e Let It Be, você vai ver como você vai prestar atenção em coisas da música que antes você não prestava, como por exemplo o tecladinho do cara em Don't Let Me Down ou em I Got a Feeling. Eu nunca tinha dado devido valor para esse negócio. Depois que eu vi o documentário, aí você presta atenção nos elementos que estão compondo, você lembra que o documentário ele é tanto tempo que você decorou aquele negócio. Aí você percebe o resultado final. Aí você tem uma experiência dessa, de uma escuta mais atenta naquilo tudo,
já abre pra você uma dimensão de escutar de uma maneira muito diferente de tudo que você já escuta hoje em dia. E o curso da EduJ destrincha cada pedacinho. E eu acho bem importante você ter autoconsciência musical do que você escuta, pra você ter uma noção do que realmente é bom e do quanto você tá fazendo aquilo porque é gostoso, entendeu? São coisas bem diferentes. E o quanto. Bem diferentes. Igual a gente falou da Adele, assim, a Adele pra deixar de fundo é excelente, mas se você for prestar atenção, tem um peso muito maior que ela não Claro. Enfim, tem esse nosso curso, tem essas É isso aí. indicações de livro e chega, porque. Foi longe, né? Não chegamos nos 8 Foi horas, longe. mas foi longe. Tá bom já, né? Já gravamos o suficiente. A gente vai terminar com que música? Boa pergunta. Ah. Renato, seus Blue Caps? O cover do... Tem alguma versão de Quebec aí que você... de forró, assim? Não sei. Dá dó, né, da gente fazer essa sacanagem. Eu queria... É que eu, assim... Dá pra terminar com o In The End do Abbey Road, que não tem nada a ver, mas é porque é o In The End, né? É o The End. In the end, the love you take... E você viu que eles tocam Her Majesty? Her Majesty, né? Que é, Que é a que realmente termina. Que é a última que termina... Enfim, senão a gente vai ficar discutindo essas coisas aqui. Daqui a Ouça pouco aí. escuta, já vai descobrir. Entre no nosso site, veja nossas recomendações. Isso aí, indica os colegas, amigos. É isso, acabou por aqui. Até a próxima. Até.